Muito bem, meus caros e minhas caras, vamos nessa web aula a estudar a segunda fase do partido político, meus caros e minhas caras. A primeira fase é a fase da criação do partido político, a fase do cartório. Nós já sabemos, é ou não é? Vai lá, pega o estatuto do partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Não pode só uma pessoa, precisa de 101 fundadores no mínimo, é ou não é? Distribuído em pelo menos 1/3 dos estados do Brasil. Maravilha! Pega essas assinaturas de pelo menos 101 fundadores e leva para o cartório de registro de pessoas jurídicas de Brasília, da capital federal. Isso é a fase da criação do partido político. Belezura. Então tem lá, o partido político já adquiriu personalidade jurídica. Aí, esse vermelhinho já criou o partido político. Uma vez criado o partido político, ele precisa levar o estatuto lá para o TSE, ou não é? Para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas não pode simplesmente levar. O partido político tem que ter caráter nacional. Professor, mas só tem 101. Mas só 101, pô. Precisa de mais gente. É necessário ver se esse partido realmente tem apoio popular, tem legitimidade popular. Precisa de mais assinaturas? Exatamente. Essa fase da necessidade de assinaturas é a fase do TSE. Para levar o estatuto para ser registrado lá no TSE, precisa de um número mínimo de eleitores. Então tá lá, artigo 8º, parágrafo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Adquirida a personalidade jurídica, criado o partido político, lá na fase do cartório, o partido político precisa de um apoiamento mínimo de eleitores. O que o examinador vai querer é justamente qual é o tamanho, quantos são aí, qual a regra de quantidade de apoiamento mínimo de eleitores. São os numerinhos. Mas não tem problema, nós temos memorização. Então, é aqui que nós estamos agora na fase do TSE. A fase do... Fala só uma vez, pô. Muito bem. Então vamos ver. Precisa lá o partido político ter caráter nacional. Isso está na Constituição. Mas a lei dos partidos políticos, vai falar aí a regra da quantidade. Precisa de 0,5% de assinaturas aí de eleitores. Mas 0,5% em cima de qual base? 0,5% de votos para deputado federal. Para a Câmara dos Deputados. Tira brancos, tira nulos, eu vejo a quantidade de votos que os eleitores votaram para deputados federais. Belezura. Lá, vamos imaginar, 110 milhões de eleitores votaram para deputado federal, em todos os estados. Belezura. Eu pego 0,5% em cima de 110 milhões de eleitores. Vamos fazer a continha com base... Começar com 10%, vai. 110 milhões de eleitores votaram para, imaginar, né, para deputado federal, para a Câmara dos Deputados, na última eleição. 10% dá 11 milhões. 1% dá 1.100.000 eleitores. Se 1% dá 1.100.000, maravilha, eu quero 0,5%. 0,5% de 1.100.000, 550.000 eleitores. Então, 0,5% de 110 milhões dá 500 aí. E lá vai fumaça, né? Colocar aí, 550.000 eleitores. Então, o partido político precisa ter 550.000 assinaturas de eleitores, pessoas com título de eleitor. Então a pessoa vai lá, pega tudo só de um único estado. Mas não pode. Por que mesmo? Porque o partido tem que ter caráter nacional. Precisa esses eleitores estarem distribuídos em mais de um estado. Em quantos, então? No mínimo de 1/3 dos estados. 26 estados do Distrito Federal, 27, dividido por 3, em 9, não é? Pelo menos 9 entidades da federação. Maravilha!
Pelé. Então, não pode pegar somente uma assinatura de um eleitor em Minas, uma do Rio, e pegar aí 500 e cacetada mil em São Paulo, por exemplo. Não pode. Em cada um desses 9 aí estados, no mínimo, aí, 1/3 dos estados precisa ter 0,1% do eleitor que votou para deputado federal naquele estado. Aí, só para ter um título de ideia, São Paulo teve mais ou menos 25 milhões de pessoas, de eleitores, né, que votaram para deputado federal. Então, teoricamente, se pegar São Paulo, dentro desse 1/3, né, dentro de 9 entidades da federação, pegar São Paulo precisa ter no mínimo 25 mil assinaturas de eleitores. Claro, se precisa de 550 mil, 25 mil não dá nem pro cheiro, não é? Precisa pegar mais São Paulo, pô. Mas vai que o partido tem apoiamento em outras unidades da federação. Maravilha? Entendeu a ideia? Não pode, por exemplo, pegar somente 1.000, né, assinaturas em São Paulo. Precisa de 25 mil assinaturas em São Paulo. Claro, vai pegar muito mais. Aí, a ideia é que 0,5%, então, de toda a votação para deputado federal na última eleição, tira brancos e nulos, ou seja, votos válidos para deputado federal, distribuído em pelo menos 1/3 dos estados ou mais, 9 entidades da federação. Em cada uma dessas 9, tem que obedecer pelo menos 0,1%, né? 1/10% do eleitorado que votou naquele estado. Soma tudo, tem que dar 550 mil assinaturas de eleitores. É ou não é? Apoiamento mínimo. Então vamos lá, memorização. Lembra da loteca? Eu nunca vi isso aí. Tinha um jogo chamado de times de futebol. Então era um jogo da loteria esportiva. Que beleza! Aí se o time aí, que era o dono da casa, ganhasse, aí a zebrinha falava: coluna 1. Que beleza! Se empatasse, coluna do meio. Que beleza! E se o time visitante ganhasse, falava: coluna 2. Então, a coluna do meio é o empate, né? Então imagina aí, uma grande zebra, né? Dá empate. Sei lá, pô, Brasil e China empatando. Nossa, essa é mó zebra, né? Empatar com a China, misericórdia. Empatou é coluna do meio. 0,5%. Entendeu, memorização? Que beleza! Bota lá, 0,5%. O berço, essa memorização já apareceu. Não, neném. Berço é 1/3, é ou não é? 0,5%, 1/3 e 0, rosquinha, vela. 0,1. Imagina a rosquinha entrando dentro da vela. Põe. Essa é a memorização que tem que fazer. Põe, entrando, né, no buraquinho dentro da vela. Põe. Maravilha, 0,1% do eleitorado de cada estado. De novo, é agora. Clouds away in the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world.